Olá, sejam todos bem-vindos a mais um AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. O nosso assunto de hoje é valioso, literalmente. Vamos falar sobre ouro. Você já pensou em investir em ouro? Você já pensou em fazer isso através do consórcio? Pois é possível e tem muita gente investindo de forma segura e planejada. Vamos entender como? E para o nosso bate-papo de hoje, temos aqui com a gente dois especialistas da Âncora Consórcios, o Anderson Ferreira, nosso diretor comercial, e o Luiz Otávio Tenani, nosso gerente de produtos. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado. E vamos começar do começo, né, gente? Como funciona o consórcio de ouro? Fala um pouquinho pra gente. Consórcio de ouro é uma modalidade que eu acho que é inovadora no mercado. Ela chegou para fazer uma diferença. Primeiro porque somente a Âncora que é autorizada via Banco Central a poder comercializar esse produto. Então já começa pelo primeiro diferencial. Segundo, é um produto que ele tem muita liquidez, né? E ouro nunca desvaloriza. Contrário de outros bens que você compra e tem desvalorização, tem várias oscilações, o ouro não. O ouro, há mais de 20 anos, ele é uma crescente anual. Então, é um produto que é o verdadeiro investimento, né? Muito legal. E o consórcio de ouro, ele funciona como um consórcio comum do mercado? Consórcio de imóvel, consórcio de carros, a pessoa entra num grupo, participa das assembleias, é isso? Exatamente. Ele é um consórcio normal, com as regras do consórcio via Banco Central, normal. O diferencial dele é que ele é baseado em cima de ouro. E o que tem de legal, né? Assim, ó, na verdade, tem várias coisas legais, mas uma que é muito interessante é que ele não tem correção. Porque como o consórcio ele é feito sobre o valor, né, que você adquire, então se você adquire um consórcio de 10 mil, você vai pagando sobre 10 mil, então não tem correção. No momento que você contempla, aí você pega 10 mil em ouro. Ali para frente ele começa a valorizar e mesmo assim você não tem correção. Então é o único consórcio que você começa e vai até o fim pagando o mesmo valor de parcela. Que legal, muito bacana. E as assembleias acontecem normalmente? É possível o cliente ofertar um lance? Quais são os tipos de lance que a gente tem no grupo de ouro? Ó, tem todos... como eu disse, é uma regra normal. Mas eu vou falar para um especialista, com o Luiz, que ele vai falar melhor sobre as regras, como que funciona. Vamos lá, Luizão? Vamos lá. Como o Ferreira bem antecipou aqui, o ouro ele vem ganhando bastante notoriedade, principalmente nos últimos meses, né? Como um investimento, graças à valorização que ele tem mostrado. E a Âncora, ela se mostra como uma oportunidade de investimento nesse setor através do consórcio, que é um produto inovador, né? E garante ali aos investidores que querem começar com uma quantia um pouco menor de capital, toda a segurança e toda a acessibilidade que o ouro consegue garantir. E nesse caso é interessante porque o investidor pode começar escolhendo o valor que ele vai pagar, né? Porque ele paga o consórcio parcelado, então ele não precisa desembolsar uma grande quantia de imediato. É isso mesmo? Exatamente. Uma das vantagens do investimento em consórcio de ouro é exatamente você poder escolher a sua carta de crédito de acordo com o seu perfil, né? Então, você pode escolher uma carta de menor valor até cartas ali de valores maiores, dependendo do seu perfil. Exatamente. E sabe o que é legal? Porque se a gente fizer uma volta ao tempo, se você falasse de 10 anos atrás, investimento era um bicho de 7 cabeças. Poucas pessoas sabiam, poucas pessoas faziam, né? Até porque também a própria internet expandiu muito isso, as pessoas conhecem muito mais. E o ouro, ele veio como um facilitador de investimento. Porque a partir de R$300 você consegue investir em ouro. Então, assim, muita gente tem aquele medo porque acha que tem que pegar um certo montante de dinheiro para começar a investir. Porque os bancos tradicionais, eles agem dessa forma. Então, eles pedem lá, você tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, aí você tem que parar esse dinheiro, deixar ele parado para ficar rendendo. O consórcio de ouro, não. Você vai pagando e vai criando a sua renda. Então, ele vai na contramão do que é o tradicional. Então, isso é um diferencial do mercado, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Qualquer pessoa pode investir e ter um investimento através de ouro. E hoje a gente fala muito em consórcio como investimento, né? O ouro, com certeza, é um desses caminhos, né? Muito, muito. Ele vem se destacando porque hoje o investimento em consórcio está muito em alta, né? Você vê propaganda na TV, até em campo de futebol eu já vi, invista em consórcio, né? Só que as pessoas têm muito medo do como investir em consórcio, né? Isso ainda é oculto no mercado. As pessoas não têm conhecimento. Como que eu faço? Eu pago? Em que momento que eu vou ter lucro, eu vou ganhar?
E o legal, né, do consórcio de ouro é que você começa a fazer investimento, pagando parcelas baixas, e quando você contempla, você tem várias possibilidades. Você tem a possibilidade de pegar em barra de ouro e dali para frente ele começar a ter uma valorização. Você tem a possibilidade de pegar esse crédito em espécie. Você tem possibilidade de adquirir um bem, né? Você pega o ouro, faz a venda, a Âncora ela cuida de todo esse processo, ela faz a compra, faz a revenda do ouro através dos nossos parceiros autorizados via Banco Central, e aí você pega e compra um bem. Então, assim, olha que legal, você pode comprar um ouro, uma casa, um carro, você pode expandir os horizontes, e aí sim ele vira um investimento. Né? Porque eu posso pegar aquele bem e revender e ganhar dinheiro. Eu posso pegar aquela cota contemplada e vender ela no mercado, porque eu atendo todos os públicos. Eu atendo aquela pessoa que quer uma moto, eu atendo aquela pessoa que quer um carro, eu atendo aquela pessoa que quer um imóvel. Então, eu tenho todos os mercados para atender. Então, esse eu acho que é um diferencial legal de investimento. Alguma coisa mais, Luiz, que você gostaria de completar? Sim, é interessante falar o porquê que investir em ouro é um bom negócio, né? E recentemente a gente tem visto num cenário cada vez mais incerto economicamente, né? Principalmente com esse contexto que a gente vem acompanhando de guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? O presidente americano colocando ali várias tarifas em retaliação à China e um retaliando o outro, e num cenário tão incerto assim, o ouro ele aparece como um porto seguro dentro de uma carteira de investimentos, né? Ele, alocado ali numa quantia de 5% a 10% dentro de um portfólio diversificado, ele assume um papel ali de porto seguro dentro de uma carteira de investimentos. E justamente por conta desses acontecimentos, a procura por ouro vem aumentando muito ultimamente, né? Prova disso é que a cotação do preço do ouro, ela bateu recorde agora em abril, né? Ela atingiu o seu maior patamar da história, justamente refletindo ali um cenário dos investidores buscando ali esses investimentos mais seguros, né? Dentro disso, uma das possibilidades de você adquirir o ouro é justamente através do consórcio de ouro, que é uma dos produtos que a Âncora oferece hoje, né? Com exclusividade ainda, né? Isso é bom ressaltar, porque a gente vê hoje tem muita administradora, né? Não tanto quanto antigamente, mas ainda tem muita administradora e tem muito banco. Então pode ser que alguém que esteja assistindo a gente queira procurar esse produto em outro lugar, né? É natural de querer conhecer outras possibilidades, mas não tem. Então, assim, é um produto, até hoje, né, que está sendo gravado isso aqui, é um produto exclusivo nosso. E esse é muito legal. Eu tenho muito orgulho de divulgar esse produto. Quando a gente vai viajar no Brasil, você fala para algum cliente, o cliente fala, nossa, isso existe, isso é possível, isso o Banco Central autoriza. Não, é tudo certo, legalizado. Então, é muito legal a gente ter esse produto na nossa prateleira. É um diferencial mesmo. É algo muito novo, é algo muito criativo e realmente desperta muita curiosidade esse assunto, né? E falando em investimento, como você bem pontuou, o ouro ele tem batido recorde, né, de valorização. Ele é um investimento muito tradicional. E comparado com os investimentos de mercado, quais os diferenciais? O que a gente pode falar de diferencial do investimento em ouro em relação aos investimentos tradicionais aí, renda fixa e outros mais? É uma ótima pergunta, né? Porque o ouro, ele é um ativo real, é um ativo físico, né? Ele existe numa quantia limitada na natureza. Hoje a gente calcula ali uma reserva estimada de 50 mil toneladas de ouro no mundo. E um dia esse ouro vai ser explorado e ele vai terminar, né? Ou seja, ele é finito, de forma que ele consegue preservar o seu valor ao longo do tempo. Diferentemente do nosso dinheiro, da nossa moeda, que ela é impressa por conta dos bancos centrais, e isso acaba gerando a famigerada inflação, né? Diferentemente do ouro, ele não pode ser criado, né? No passado, até Ele tem lastro, né? Exatamente, né? No passado, até tentaram, pessoas conhecidas como os alquimistas, tentaram criar ouro, mas ninguém nunca chegou nem perto disso. O que acontece é que o ouro ele preserva, né, o poder de compra dele. Muitas pessoas, eu vejo assim, né? É uma nova geração, eles vêm muito mais sedente em investimento, né? As pessoas mais novas, eles têm muito já o DNA de investir, e aí veio a criptomoeda, né? E eu, assim, eu sou um investidor, eu já comprei criptomoeda e hoje eu fico pensando assim, cara, é muito louco, né? Porque
você não tem nada, né? Você não tem absolutamente nada. Então, assim, você tem uma chave que diz que você tem aquilo, né? E aquilo quem determina aquilo, né? E quando você tem um ouro, que é o que você acabou de explicar, que é pautado, tem lastro, é muito diferente, né? É uma garantia real, né? Então, para essa galera que curte investimento em criptomoeda e se arrisca nisso, cara, olha que solução, né? Porque você não precisa pôr todo o seu dinheiro, você pode diversificar, continuar com a sua criptomoeda, mas investir em ouro, porque você vai pagando em parcelas e não a porta de uma única vez, e você tem lastro, né? Isso é muito legal, eu acho muito bacana. Exatamente. E o ouro, diferentemente desses ativos mais recentes, né? Ele é uma reserva de valor provada ao longo de séculos, né? A gente conhece o ouro de muito tempo ali. E por todo esse tempo, o ouro atravessou crises, ele atravessou impérios, ele atravessou toda sorte de eventos ali e se provou como uma reserva de valor eficiente, né? De forma que, conforme o Ferreira comentou no começo, ele vem se valorizado durante todo esse tempo. Quem tem uma parcela pequena de ouro dentro do seu portfólio de investimentos consegue preservar o seu capital, né? Independente das flutuações econômicas, de toda sorte de eventos que a gente acompanha, né? Uma prova disso foi o próprio evento que a gente viveu em 2020, né? Que foi a crise do Covid. Naquele ano, o próprio preço do ouro ele bateu recorde, né? Justamente porque num cenário totalmente incerto, ninguém sabia o que seria, o que aconteceria ali decorrente, né, da pandemia, as pessoas elas buscam segurança. Sim. E nesse contexto, os investidores eles compraram mais ouro, o preço do ouro, obviamente, ele se valoriza, né? E naquele momento ele bateu um recorde no ano de 2020, né? Isso mostra que o ouro ele é um excelente ativo para se comprar durante as crises, né? E em cenários de incerteza econômica, ele se mostra como uma ótima opção de investimento. É seguro, realmente, né? Verdade. Já está provado aí ao longo dos anos. E para quem ainda nunca investiu em ouro, nunca pesquisou a respeito, conta pra gente um pouquinho como que funciona a cotação do ouro. Vamos começar bem do básico. Como que é feita a cotação? Quem determina o valor do ouro? Como que isso acontece? O preço do ouro, ele é determinado... Ele é uma commodity, né? Vale lembrar que o ouro, ele é amplamente comercializado ao longo do mundo. E o preço dele é determinado pela Bolsa de Londres, né? Então, ele é acompanhado... Ele pode ser acompanhado por qualquer pessoa, em qualquer momento, em tempo real. Ele é definido diariamente, né? E qualquer pessoa pode adquirir o ouro a partir de pequenas quantidades, via consórcio, ou existem várias formas, né, vários mecanismos ali que você pode investir em ouro. A gente está falando aqui do consórcio como uma forma de investimento em ouro, mas existem outras formas aqui. Você pode comprar o ouro físico, né, diretamente. Você pode adquirir ouro através de fundos de investimento ou ETFs, que são fundos negociados na Bolsa de Valores. Ou ainda você pode investir nas próprias mineradoras de ouro, né, através de ações que também são negociadas na Bolsa de Valores. Uhum. E falando especificamente do consórcio, a gente já falou sobre pagar parcelado, né, investir aos poucos. Quais outras vantagens mais vocês entendem que é benéfico comprar o ouro através do consórcio? O que vocês poderiam dizer? Primeiro, porque você não dispõe do dinheiro total. Então, essa é a grande sacada, né? Então, hoje eu vou comprar, vou dar um exemplo, 10 gramas de ouro, você precisa, sei lá, de 6 mil, 7 mil reais. Com esses 7 mil reais você paga parcelado. Então, assim, isso é uma grande diferença, né? E você paga, no nosso caso ainda eu tenho ele com parcela normal, que é o valor mais a taxa dividido pelo prazo. Eu tenho ele na meia parcela, onde que a pessoa vai pagando metade. Na contemplação ele pode repor a outra metade ou ficar somente com metade do crédito. E ainda tem o 70%, que a pessoa deixa 30% para pagar no final. Então, tem várias modalidades de pagamento. Então, o grande diferencial é pagar parcelado. Então, você compra o seu ouro pagando parcelado. Isso é muito legal e diferente. E você sendo contemplado, ele começa a valorizar antes que você tenha feito o investimento total, Exatamente. né? O que é bem interessante. Exatamente. E quando é contemplado, o que acontece? Porque o cliente, ele pode levar o ouro para casa, esse ouro fica sob custódia no banco. Como que funciona isso? Vocês podem detalhar? O processo é assim. A partir do momento que o cliente é contemplado, aquele valor se transforma numa quantidade de ouro.
tá? Então, se o cliente ainda está pagando, né? Porque vamos dizer que ele pagou 3, 4 e ele foi contemplado. Então, naturalmente, eu não posso liberar esse ouro para ele porque eu não tenho uma garantia real, como a administradora dizendo. Então, ele pode me apresentar um bem, eu alieno esse bem e libero esse ouro para ele caso ele queira o ouro. Mas se ele disser, não, eu não quero, eu quero deixar meu ouro valorizando. Então, a gente tem algumas empresas parceiras de segurança que onde esse ouro fica custodiado, ele fica lá guardado sobre segurança, e aí ele vai pagando a parcela e o ouro dele ali está guardado. Então, voltamos lá. Eu tenho 10 gramas de ouro, aqueles 10 gramas de ouro fica guardado sobre custódia. E aí, dali para frente, só valorização. Ele vai pagando aquela parcelinha dele e o ouro dele vai valorizando. Muito legal. E só complementando o que o Ferreira comentou, né? Acho que uma das principais vantagens de você investir em ouro através do consórcio é justamente a flexibilidade que o consórcio oferece, porque você consegue comprar uma carta de crédito ali de acordo com o seu perfil, né? Então, a Âncora, ela oferece várias opções ali, você consegue investir com pouco capital em ouro, até opções ali para investidores mais arrojados, né? Com capital maior. Isso com toda a segurança ali do consórcio, que é um produto já provado há tempos, e também com a segurança de que você vai ter a custódia do seu ouro ali em agentes homologados pelo Banco Central, pela CVM, com toda a segurança de você estar adquirindo barra de ouro legítimas, né, originais, porque existe o problema da falsificação, então é muito importante você saber aonde você está comprando sua barra de ouro. E também custodiados ali em instituições financeiras seguras, né, sem levar aquela preocupação para o investidor de ter que armazenar as barras de ouro físicas com ele mesmo. Que é um risco, né? Hoje você ter ouro em casa é um risco, né? Totalmente, né? Exatamente. E vocês comentaram muito sobre o ouro como sendo um ativo seguro em tempos de crise. Em um momento de inflação, ele então se torna realmente mais valioso? Ele é uma segurança em tempos de crise, de inflação? Exatamente, Sol. Justamente por conta desse cenário que eu comentei anteriormente, né? Desde a pandemia, o que acontece é que houve uma injeção massiva de dinheiro na economia, né? Naquele momento, por conta de uma ajuda que precisava ser direcionada para as pessoas, né? Todo um cenário ali de que não haveria abertura do comércio, então foi necessário ali, por todos os governos do mundo, colocar muito dinheiro na economia para fazer a roda da economia continuar girando. Só que isso tem um custo muito alto, né? Que é a inflação persistente que a gente vem acompanhando desde 2020 em todas as economias desenvolvidas. Prova disso, né, é que passado já praticamente 4, 5 anos, a gente ainda está falando de inflação, né? E a gente vê no mercado ali que o preço das coisas, elas não abaixam. E como que a gente consegue manter o nosso poder de compra diante de um cenário inflacionário persistente? Justamente com ativos reais. O ouro é o principal deles, né? O ouro, ele, por motivos que a gente comentou aqui, de ser um ativo físico, que ele não pode ser produzido, ele não pode ser criado, existe uma quantia limitada disso, a gente não consegue desvalorizar o ouro ao longo do tempo. Então, você ter uma parcela de ouro na sua carteira mantém o seu poder de compra ao longo do tempo, né? Esse é o papel tão importante do ouro dentro de uma carteira de investimentos. É manter o poder de compra ao longo do tempo diante de um cenário que ele sempre vai ser inflacionário, né? É isso que a gente vê ao longo dos últimos anos. E, Ferreira, para o nosso representante que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, por que é importante que ele tenha esse produto, consórcio de ouro, em seu portfólio? Primeiro porque assim, eu ando o Brasil todo e eu vejo muitos parceiros reclamando a dificuldade de vender consórcio. Porque consórcio em si não é um produto fácil de venda, né? Não é um produto que você tem na prateleira e todo dia alguém bate na sua porta e fala, eu queria comprar um consórcio, né? Então, quando você tem um diferencial na sua prateleira, você busca novos clientes. Então, aquele parceiro que entende que ele tem um mercado a explorar, ele ganha muito dinheiro. Né? Porque ele vai ser um diferenciado, né? Então, assim, se eu tenho 10 pessoas oferecendo consórcio de veículo, 10 pessoas oferecendo consórcio de imóvel, e eu sou o único que ofereço consórcio de ouro, eu já estou na frente dos outros, né? Então, para o nosso parceiro, isso é excelente. Além de comissão atrativa, sem estorno e tudo mais as regras da Âncora. E um produto que o cliente... Aí que está um diferencial só. O cliente que compra um ouro,
ele não compra com aquela loucura de querer contemplar. E aí ele compra num dia, no outro ele bate na sua porta e fala, já que fui contemplado, eu já posso pegar. Então, ele compra sabendo que ele está investindo. Então, assim, ele compra com uma consciência diferente. Então, ele compra a longo prazo. Então, é uma venda tranquila para o parceiro. O parceiro não fica com aquele estresse de, cara, dar um lance e ver se aumentou 1%, 2% da média de lance. Não, ele compra e o cara vai pagando. Porque o cara, ele é assim, pô, se contemplar na primeira, ótimo, mas também se contemplar na última, ótimo também, porque não tem correção. Então, isso é um diferencial. Então, os parceiros que estão aprendendo a trabalhar com isso, eles estão ganhando muito dinheiro, né? E além do que, a flexibilidade. Então, hoje em dia, a maioria dos parceiros, ou pelo menos a grande massa deles, eles, além do produto consórcio, eles também vendem a carta contemplada. E a carta contemplada do ouro, no decorrer do tempo, ela vai ter uma valorização maior que as outras. Por causa da flexibilidade que eu te disse. Sem correção, você pode pegar vários itens, outros bens. Então, isso vai fazer um diferencial. Então, quando o mercado entender isso, essa carta vai ter mais valor que as outras. Então, se eu parar para dizer assim, são vários pequenos assuntos que levam a ser um bom produto para o cara ter na prateleira. Então, para o nosso parceiro que está vendo, cara, eu acho que é o momento dele pegar, se conscientizar, aprender mais sobre o produto e explorar que tem um mercado muito grande para crescer ali ainda. Show, é um mercado iniciante aí, somos exclusivos e com certeza vai crescer muito, até porque o ouro realmente é tradicional e é um dos investimentos aí, é seguro, né? Totalmente seguro. E para quem quer começar a investir, para quem está nos ouvindo hoje e quer comprar uma cota, um consórcio de ouro, a gente tem os parceiros no Brasil todo, né? Como que eles fazem para comprar? Se o cliente entrar hoje no site da Âncora, ele vai saber onde tem nossos parceiros, que são os parceiros. E aí até um ponto de atenção, né? Sempre procurar saber se esse parceiro é mesmo, né, registrado na Âncora, né, se está tudo certo, se ele é homologado para trabalhar com a gente. E também através da própria Âncora. A Âncora tem um canal de atendimento próprio que tem lá especialistas no produto que pode atender também o nosso cliente. Mas o nosso representante, o legal é que ele está espalhado no Brasil inteiro. Então, um cara que está lá no norte, no sul, ele tem um parceiro para atender ele exclusivo. Então, na hora que ele for fazer a aquisição, ou depois, né, no momento da contemplação, ele tem alguém para poder fazer esse auxílio. Ou mesmo através do site da Âncora, ele consegue também acessar nossos canais de atendimento. Perfeito. E qual mensagem que vocês deixariam aí para quem está pensando, está em dúvida? Será que eu invisto? Será que não? Será que eu faço uma carta de crédito de ouro? Olha, eu vou falar comercialmente dizendo, é a hora de começar. Aí o Luiz ele vai ter, com certeza, várias outras ideias de segurança e que ele já falou. Mas, assim, eu acho que quem começa cedo, ganha cedo. Quem deixa para o final é mais difícil. Então, eu acho que o momento é esse, né? É um momento que o mercado está oscilando, é um momento de incertezas. Então, acho que é o momento certo de começar esse investimento para o futuro. Perfeito. Perfeito, Ferreira. Como você bem colocou, é um produto muito interessante para o parceiro, né? Dentro do portfólio ali, mas também para o investidor. E uma regra de ouro nos investimentos é você... É até engraçado falar de regra de ouro, né? Nosso assunto aqui. Mas é muito importante você começar cedo, né? Quanto antes você começar os seus investimentos, melhor. E você pode fazer isso através do consórcio da Âncora, porque ele possibilita você começar ali com parcelas pequenas, né? Você consegue adquirir uma carta de crédito ali pequena, com valores menores, e você vai criando esse hábito de poder... poupando mês a mês ali, né? Colocando uma parte do seu rendimento no investimento através do consórcio de ouro e vai criando essa disciplina financeira de todo mês ali tá aportando alguma coisa que tende a se valorizar ao longo do tempo, né? Então, o investimento através do consórcio de ouro ele tem um papel muito importante ali, até como para desenvolver a educação financeira das pessoas, né? Exatamente. Ele cumpre esse papel importante. Muito bom. E aí, só, até aproveitando o gancho, quando você começa a investir, eu não sei se vocês já fizeram, mas o primeiro assessor, ele te vende o produto, que ele foca num produto em você, e aí, passado algum tempo, ele vem e você fala assim, ó, o segredo do investimento é diversificar, né? Ele vem e fala isso para você. E aí, o ouro é um modelo de diversificação, né? Eles estão explorando muito esse papel ouro, né, no investimento. Então, isso também é um case também de sucesso. Diversificar e investir em ouro através do consórcio. Pessoal, e assim a gente encerra mais um episódio do AncoraCast.
Vai lá no Instagram, conta pra gente, você já investiu em ouro? E se tiver alguma dúvida, deixa lá também. Quem sabe ela aparece aqui no próximo episódio. E até a próxima, pessoal!